Bom dia, graça e paz. Quero convidar a igreja para que abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Verso 9 ao verso 12. Legal que voltou agora, estamos com calor aí, né? É bonito ver a chiqueza dos leques. Nós não vemos muitos jovens usando leques, né? Mas é uma coisa que tem leque. Homem usa leque também? Não? Só as mulheres, né? Então, muito bom, mas é bom, o calor também, estávamos aguardando, né? Esse calor. Amados, Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 12, diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Pai querido, fala conosco agora por meio do texto que nós lemos, que seja a voz do Senhor aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Carta do apóstolo Paulo à igreja que se encontrava na cidade de Colossos. O apóstolo Paulo nunca conheceu essa igreja, ele nunca foi à cidade de Colossos. Ele escreve essa carta por meio de um relatório dado por um colega seu chamado Epáfras, quando o apóstolo Paulo estava em Roma, preso, provavelmente uma prisão domiciliar. Ele recebe a visita de Epáfras, e Epáfras então, que era o fundador da igreja de Colossos, ele dá um relatório de como se encontravam aqueles primeiros cristãos daquela cidade. O relatório dado ao apóstolo Paulo não era muito animador. Epáfras conta algumas coisas a respeito da igreja que envolviam principalmente a assimilação daquele grupo, dos primeiros cristãos daquela cidade, dos princípios seculares que se encontravam dentro do seu contexto, dentro da própria cidade. Aquela cidade já tinha sido muito próspera, muito rica, era uma das principais cidades da Ásia Menor. Contudo, quando o Império Romano assume a região, outras cidades começaram a crescer, uma delas chamada Laodiceia, e então Colossos começou a ficar cada vez menos importante, mas aquilo que já haviam assimilado, tanto dos gregos, quanto da própria adoração dos deuses romanos, muitos deles extraídos da cultura grega, como também do próprio judaísmo que ainda influenciava aquela igreja. Isso tudo então passou a atrapalhar aqueles primeiros cristãos. A título de exemplo, que heresias eram essas, né? Havia uma infiltração ali, aquela igreja, de uma filosofia gnóstica. Lembre você que o gnosticismo, entre tantas nuances, tantas coisas erradas, eles pregavam, por exemplo, que era impossível que Cristo fosse 100% Deus e 100% homem. Por quê? Porque a matéria é sempre má e o espírito é bom. Então não há como ocorrer essa união hipotástica, é isso aí. Não há como ocorrer a união do Deus homem e do Jesus homem e do Jesus Deus na mesma pessoa, porque o que é ruim, a matéria, e o que é bom, o Deus, o Espírito, não se uniriam. Portanto, a salvação por meio de Jesus Cristo, ela era negada, uma vez que Cristo não era 100% Deus, e só a humanidade de Cristo, então, é que foi experimentada por Ele.
Eles inclusive, por essa razão, eles não se importavam muito com o que faziam com o próprio corpo, já que a matéria é má e o espírito é bom. O que nós fazemos, o que eles faziam com o corpo, jamais afetaria o espírito. Uma coisa não interferiria na outra. Isso fez com que a igreja, ou com que aqueles que acreditavam nessa doutrina, passassem a fazer o que quisesse com o seu corpo. Havia também uma adoração a alguns deuses, por exemplo, a deusa Cibele. A deusa Cibele exigia, ela também passa a influenciar ou a concentrar em si poderes referentes à natureza. Então a igreja, lembre que estamos falando aqui de um contexto essencialmente rural, as cidades elas eram diferentes das cidades que nós temos hoje. A população vivia basicamente daquilo que plantava, daquilo que cultivava, daquilo que criava, né? Muitos pastores. Então havia uma dependência muito grande do céu. Eu preciso que chova, eu preciso que não chova, eu preciso que a natureza favoreça a minha produção. Nesse sentido, os deuses que interferem na natureza passam a ter uma importância muito grande, e a deusa Cibele, então, ela era uma dessas, e ela exigia a adoração, a aspersão do sangue de touros no seu altar. Muito disso passou a ser assimilado pela igreja. O próprio judaísmo ainda exigia que a circuncisão física, né, que não aquela da alma, pregado pelo apóstolo Paulo, ela continuasse acontecendo. Os cerimoniais judaicos, eles eram exigidos de muitos daqueles que estavam naquela igreja. Então, imagine a confusão. Quando Epáfras traz o relatório para o apóstolo Paulo, diz: olha, essa é a igreja que hoje está em Colossos, uma igreja que ainda luta contra essas odes do mal, vindas dessa filosofia gnóstica. É uma igreja que ainda luta para que não assimile ou não perpetue os princípios, os rituais judaicos. É uma igreja que ainda luta contra a adoração dos deuses pagãos. É por isso que o apóstolo Paulo então vai dizer, veja, tudo isso, ou seja, a adoração a um Deus pagão, a manutenção dos rituais, o gnosticismo, enfim, tudo isso, negando a suficiência de Cristo para a salvação. Porque se eu ainda preciso fazer o ritual, se Cristo não é 100% Deus, não é 100% homem, se aquilo que Cristo oferece não é suficiente, eu ainda preciso de algo mais, nega-se o centro da fé, que é a salvação por meio de Jesus Cristo. Outras coisas precisavam ser feitas, os próprios rituais, para que a aprovação de Deus viesse e eu merecesse a vida eterna. Então, nenhum outro texto, nenhum outro livro, escrito pelo apóstolo Paulo, fala tanto sobre a suficiência de Jesus Cristo para a salvação, como o livro de Colossenses. Porque era isso que ele precisava incutir e colocar no coração daquela igreja. Que tudo que estava sendo feito para substituir ou para acrescentar a teologia da suficiência de Cristo, estava equivocado. E aí, no capítulo 2, verso 13 ao verso 15, há um resumo do que o apóstolo Paulo pretende dizer a essa igreja. Colossenses capítulo 2, do verso 13 ao verso 15, diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O final desse texto é muito importante, porque acreditava-se também
que era necessário dar importância aos seres angelicais em detrimento do próprio Cristo. Ou seja, os seres angelicais, eles passaram a substituir a suficiência de Cristo para a salvação, ou para a intermediação entre Deus e o homem. Por isso que o apóstolo Paulo frisa no final, que Cristo, despojando os principados e as potestades, ou seja, o mundo espiritual passa a se sujeitar ao próprio Cristo. Nenhum ser espiritual tem mais importância, ou pode mais, ou substitui as funções do próprio Cristo. E publicamente, ou seja, na cruz, ele se expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Bom, diante dessa necessidade que a igreja tinha de substituir a graça, e aqui eu abro um parênteses, como nós somos parecidos, ou alguns de nós, porque entendemos que, isso eu já vivi conversando com uma pessoa que disse assim, mas não é muito fácil a salvação? Não é só, ou seja, só dizer que eu aceito, que eu creio em Jesus Cristo, já me dá a oportunidade de vida eterna, isso não é muito fácil? Quando a pessoa diz isso, ela entende que ela precisa de alguma forma ajudar a Cristo. Há algo que eu tenho que fazer, porque senão está muito fácil para mim. Nós temos essa sede de contribuir para a salvação. Nós temos essa sede pela penitência. Quando eu sofro, parece que eu mereço. Afinal de contas, tudo o que eu vivi, não é possível que Deus vire os olhos para mim, tendo em vista todo o sofrimento que eu passei. Nós temos a ideia de que aquele que sofre mais, merece mais. Eu já contei isso à igreja, quando trabalhava em uma livraria evangélica, de uma outra, era uma livraria adventista. E hoje não existe mais, chamava Capítulo 1, lá na Dr. Muricy. Só os mais velhos vão lembrar, né? Dessa livraria. E aí, as pessoas que entravam achavam que eu também era adventista, porque trabalhava lá, e um dia o moço olhou para mim assim, a nossa religião é que é boa, porque quanta coisa a gente não pode fazer. Literalmente, ele disse isso para mim. Quanta coisa a gente não pode fazer. É a ideia de que se eu me sacrifico, se eu digo não, Deus me aprova mais. Bom, eu estou valorizando mais o não nesse caso do que a graça, do que o sim. Eu não faço porque Deus não deixa. Eu não faço porque eu quero agradar a Deus. Eu não faço porque eu vejo tudo o que Ele me deu em substituição aquilo que eu gostaria, mas não posso. Ou seja, eu deixo de fazer o mal porque eu prefiro o bem. Eu deixo de fazer o que eu teria o desejo, porque eu opto pelo que é bom. E eu opto pelo que é bom, inclusive pela fé. Porque quantas coisas eu olho para Deus e digo, Deus, eu faço, mesmo sem entender nesse momento, porque eu sei que é bom para mim. Mas Ele me dá essa opção. Bom, e é esse desejo que nós temos então de nos sentirmos aprovados pelo Senhor, pelo mérito humano. É por isso que havia o sacrifício a Deus. Afinal de contas, eu aspergi o sangue, agora ela há de olhar para mim. É por isso que buscando os anjos, agradando os anjos, por meio dos sacrifícios, inclusive, por meio de jejum, eles jejuavam buscando o favor dos anjos. Isso, inclusive, pode ser que exista dentro da própria igreja. Quando eu jejuo buscando o favor de Deus, afinal de contas, eu jejuei por 48 horas, agora Deus há de me abençoar. Eu mereço. Há quanto tempo eu estou me sacrificando por Ele? Essa é uma ideia equivocada. É uma ideia onde eu tento comprar o favor divino. Eu não jejuo para comprar o favor de Deus, eu jejuo para me purificar, para que os meus ouvidos, os meus olhos estejam mais atentos à voz de Deus, para que eu entenda melhor qual é a vontade de Deus. Eu não oro também para mudar a vontade de Deus, eu oro para que o meu coração se conforme à vontade dEle. Bom,
O apóstolo Paulo, diante dessa realidade, ele traz alguns conselhos àquela igreja para que ela voltasse ao caminho, porque essas heresias todas, que sutilmente vão adentrando a igreja, elas nos fazem viver mal como comunidade eclesiástica, mas elas nos fazem também viver mal pessoalmente, na nossa individualidade. Eles tinham convicção de que eles estavam corretos. Não pensem vocês que eles viviam tudo isso, de que a igreja vivia tudo isso, sabendo que estava errado. Quando nós vivemos uma teologia errada, nós temos a convicção de que estamos certos. A gente defende isso, a gente até briga por isso, a gente até divide a igreja por isso. Quando nós vivemos o que não devemos viver, nós temos plena convicção por vezes que Deus está conosco, quando na verdade não está. A gente faz mal à igreja, faz mal a nós mesmos e faz mal para as pessoas que convivem conosco. Tem muita gente tomando decisão errada, tendo plena certeza que está certo, mas é uma certeza que vem de si, vem dos seus próprios pensamentos e ideologias, não é uma certeza que vem da sua relação com Deus, do que Deus está dizendo ao seu coração. Quantos pais têm a certeza que estão fazendo certo, mas não estão? Quantas vezes temos a certeza das nossas decisões que tomaremos ou já tomamos, mas estamos ou estávamos errados? Bom, diante disso, o apóstolo Paulo traz alguns conselhos, e o primeiro deles, lá no capítulo 1, verso 9, nós lemos. Ele diz assim: Paulo faz uma oração. Nessa oração ele diz qual era a vontade dele para aquela igreja. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. O apóstolo Paulo olha aquele relatório, e é evidente que nessa igreja, nem todo mundo estava errado, tinha gente boa lá nessa igreja, e Paulo se dirige também a esses, diz assim, a minha oração é que para que vocês não se contaminem, vocês estejam cheios do pleno conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. Só há uma maneira aqui de nós tomarmos a decisão correta, de nós termos as nossas convicções, e elas não sejam somente nossas, elas sejam convicções pautadas na palavra, e por isso nós não vamos dividir, por isso nós não vamos errar, ou não vamos errar tanto, por isso nós vamos fazer o que é correto. Nós precisamos tomar as nossas decisões com pleno conhecimento, com a plena convicção da palavra de Deus. Essa é a oração do apóstolo Paulo. Há um caminho para essa igreja voltar ao prumo, que ela tenha pleno conhecimento da vontade de Deus. E aqui o apóstolo Paulo usa uma palavra muito cara ao gnosticismo, que estava infiltrado naquela igreja. Qual é a palavra? Conhecimento, a gnose. A minha vontade é que vocês, portanto, tenham o conhecimento verdadeiro. O que se pregava? O que o gnosticismo pregava? Que a salvação ela poderia ser dada por meio do conhecimento de si mesmo e do divino. Quanto mais eu me aprofundo a respeito de quem eu sou e do divino, mais próximo eu estou da salvação. Quando o apóstolo Paulo fala que nós deveríamos então, que aquela igreja deveria ter o pleno conhecimento, não era o conhecimento proveniente do esforço humano, era o conhecimento dado por graça, por Deus àquelas pessoas, por meio, lógico, de uma volição, da vontade, em direção à palavra, mas era graça divina. Não era esforço humano. Bom, e aqui, aquela hora que eu errei a palavra, era a união hipostática de Deus. E aqui, portanto, precisava-se entender que a salvação viria por meio do conhecimento pleno da palavra e da vontade de Deus. O povo estava cego. O apóstolo Paulo ora para que os olhos fossem abertos por meio do conhecimento da palavra. Bom, não espere desse púlpito, eu acho que nem de mim, nem de ninguém, nada novo, não é? Às vezes a gente espera que o pastor suba ao púlpito e fale assim, me conta uma novidade. A novidade talvez ela venha porque você não conhecia o que já estava escrito, mas eu não tenho o direito de inventar nada aqui. O que eu falo precisa vir de onde? Do que já existe, que é a palavra de Deus. Portanto, é uma velha verdade. Para viver melhor, para viver bem, é preciso ter conhecimento da palavra.
para fugir das heresias que volta e meia nós escutamos, é preciso conhecer a palavra. E essas heresias, elas não são lá do passado. Elas tentam nos convencer ainda hoje. Lembro que conversava com uma pessoa que disse assim, literalmente, uma igreja que existe, tá? E ela está por aí. Disse assim, Deus já nos perdoou dos pecados. Na cruz, Deus perdoou todos os nossos pecados, os futuros e os pretéritos. Ou seja, se eu peco hoje, o perdão já existe. Então, por que o medo de pecar? Então, nessa perspectiva, vivia-se, essa igreja, ela prega que não há necessidade de se preocupar, ou de pregar, de falar de santidade. Somos já santos, pontos. Somos santos porque somos separados por Deus, mas o processo de santificação também já nos foi dado. Não sei nem da onde. Se bem que em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele faz uma apologia à palavra de Deus, à verdade, mas fazendo um contraponto a algo que existia à época, que era o seguinte: se Deus é santo e o homem é pecador, e a santidade de Deus, ela se faz mais presente, maior, à medida em que ela fica próxima do homem, do contraponto que é o homem que é pecador, quanto mais eu peco, mais evidente fica a santidade de Deus. A ideia da igreja de Coríntios era, então pequemos, porque se eu peco, fica mais evidente o quanto Deus é santo. Mentira. A santidade, gente, nós perdemos um pouco, eu acho, o medo de Deus, não é? A gente perdeu o medo de Deus. Deus não está a nosso serviço, Deus não está à nossa disposição como nós imaginamos. Deus é o nosso Deus, é o nosso dono, é o nosso Senhor, e Ele tem as suas vontades que precisam ser cumpridas pelas criaturas, pelos filhos que somos nós. Eu digo isso porque não dá para eu me relacionar com Deus como se Ele estivesse sempre a meu serviço, não é? Nós precisamos viver em santidade, e é uma santidade eclesiástica. O que eu quero dizer com isso? O que diz o credo apostólico? Lembra do credo apostólico? Creio na Santa Igreja Universal. O que é a Santa Igreja Universal? É a igreja universal, somos nós, né? Não é universal, okay. Universal porque todas as raças, povos, etc. Eu creio na Santa Igreja separada. Bom, essa Santa Igreja é você. E o texto que embasa isso é quando o apóstolo Paulo diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, não é? E aí a fez o quê? A fez imaculada, a fez idônea, a fez pura, separada. Então essa igreja é você, que tem que ser santa, tem que ser pura. Marido, não dá para você vir à igreja ao domingo e viver uma vida promíscua fora daqui. Esposa, não dá para você vir à igreja ao domingo e maltratar o seu marido durante a semana. Não dá para você, filho, adolescente, estudante, vir à igreja. Nós somos a igreja nas 48 horas do final de semana, mas também, não vou somar aqui que eu não vou saber, nas outras horas do resto da semana. Nós somos a igreja o tempo todo, ou seja, a adoração dada a Deus aqui aos domingos, porque a igreja serve para isso, né? Para que a igreja, nós nos reunimos para adorar. E aí um outro conceito importante: quem é que adora? A igreja. Adora, o filho adora o pai. Aquele que não conhece a Deus, não adora a Deus. Portanto, a igreja, ela não existe para os não cristãos. A igreja existe para os cristãos, porque a função da igreja é adorar. Por que eu digo isso? Porque às vezes há um apelo tão grande para acolher os que chegam, o que é bom, mas para que a igreja traga os de fora, que o culto passa a ser para os de fora. Eu preciso agradar a quem chegou. Não, eu preciso agradar a quem? A Deus. E é assim que os de fora serão atraídos, porque eles verão a igreja adorando o seu Deus, e o próprio Deus, tocando o coração de cada um deles, os levará a também querer adorar.
Bom, nesse sentido, a sua vida durante a semana interfere na adoração prestada a Deus, porque não dá para você aos domingos, sujo, com as mãos sujas, o coração sujo, prestar culto a um Deus santo. Nesse sentido, o apóstolo Paulo então fala que a igreja precisava ter o pleno conhecimento da palavra, para que então pudesse fazer o que é correto. Isso vale, agora eu puxo a sua individualidade, a sua vida pessoal, ao seu comportamento. E aí a gente já vai aqui para um segundo ponto. Por quê? Porque ele diz assim, a fim de, por que é o pleno conhecimento? A fim de viverdes de modo digno ao Senhor, para o seu inteiro agrado. É disso que eu estou falando. A gente conhece a Deus, aquela igreja precisava conhecer a Deus, buscar a Deus na palavra, para que então pudesse viver de tal maneira que agradasse ao Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha o que acontece quando nós não levamos a sério a palavra. Eu acredito que todos aqui já leram, se não leram, precisam ler. Vou fazer uma enquete aqui. Qual é o livro mais, depois da Bíblia, qual é o livro mais publicado até hoje? Mais distribuído, depois da Bíblia? Harry Potter? Não. Senhor dos Anéis. Se chama O Peregrino, John Bunyan. Já ouviram falar? É o livro mais publicado até hoje, depois da Bíblia. Ele é incrível. Nesse livro conta-se a história de um homem chamado Cristão, que pelo caminho vai encontrando outras pessoas, cujos nomes são sentimentos e personalidades. Cristão estava no caminho com um homem chamado Esperançoso, e eles estavam em busca da Nova Jerusalém, e durante esse caminho, o cristão ganha um livro, que era um pergaminho, e no pergaminho havia as dicas para que ele conseguisse chegar à Nova Jerusalém. No entanto, o caminho era difícil demais, você vai lendo o livro, o caminho é difícil. Num dado momento, eles encontram um atalho, e nesse atalho, eles resolvem, cristão, quando ele vê o atalho, ele pensa, eu vou pegar esse atalho, mas ele não consulta o pergaminho a respeito do atalho. E ele chega a um castelo, quando ele entra nesse atalho, que era o castelo da dúvida. E nesse castelo ele encontra um monstro, que era o monstro da dificuldade, da dor, era o monstro que judiou deles. O monstro do desespero. Bom, veja só, olha o que essa história está dizendo para nós. Cristão e o esperançoso estavam num caminho difícil, bem difícil, mas era o caminho correto, vem um atalho, e resolvem pegar o atalho. E esse atalho então os leva a um castelo, que era o castelo do desespero, e nesse castelo eles encontram um monstro, que era o monstro do que eu falei? Da dúvida, não, era o castelo da dúvida, e o monstro era o monstro do desespero. Bom, peraí, o castelo da dúvida os levou a um monstro que era o monstro do desespero. Eles não sabiam o que fazer. A dúvida, o sair do caminho os levou à dúvida, e a dúvida de estar fora, aquelas dúvidas provenientes quando você está fora do caminho, o levam ao desespero. Eles passaram 3 dias lá, até que ele lembrou de algo que havia no livro, no pergaminho. O pergaminho dizia que havia uma chave que abria qualquer porta, e poderia tirá-lo do castelo, da dúvida e do desespero. É isso. Se ele tivesse visto o pergaminho antes, ele não entraria pelo atalho. Graças a Deus lembrou que no pergaminho havia uma dica, que há uma chave, e essa chave abre qualquer porta e tira você do desespero. Leia esse livro. Tem muita gente no desespero, tem muita gente fora do caminho, porque tomou a decisão errada, sofrendo, porque não se apropriou do pleno conhecimento da palavra. Bom, mas é para agradar a Deus, eu disse. Volto ao gnosticismo. A ideia de que tudo que eu faço com o meu corpo não interfere na minha alma. Lê do engano. Nós lemos um texto hoje, escrito por Davi, Salmo 32. O que Davi diz lá? Ele vai dizer, cria em mim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui, verso 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há
culpa, não há dolo. Espera aí. É possível então que o meu espírito seja abalado, que a minha imaterialidade seja abalada por uma ação do meu corpo, porque era disso que ele falava. E querido, isso é o que mais acontece. Já sei, não é porque eu sou um profeta, mas é porque a vida é assim, que você já não conseguiu dormir por um erro seu. Alguma coisa que você fez tirou o teu sono, a tua alma ficou sentida, porque nós somos um ser onde alma, corpo, espírito, se você é tricotomista, isso tudo interfere, eles se interferem. Portanto, aquilo que eu faço com o meu corpo, uma vida santa, interfere diretamente na minha relação com Deus, na qualidade de vida que eu tenho, interfere diretamente no meu humor, nas minhas relações, o que eu posso fazer até na forma como eu abençoo as outras pessoas. Se um médico vai a uma cirurgia com as mãos sujas, talvez ele mais prejudique do que abençoe. Se eu quero abençoar alguém com as minhas mãos sujas, longe da palavra, talvez eu nem ajude. Quantos conselhos fora da palavra nós já recebemos e nos fizeram mal? Por isso que o apego à palavra, o conhecimento da palavra, ele interferiria, diz o apóstolo Paulo, para que vivêssemos de modo digno do Senhor. Bom, quando o povo de Israel veja, Josué entra na terra prometida, e eles lutam com muitos povos, e um dos povos com os quais eles lutaram foi o povo de Ai. O povo de Ai perdeu a guerra, os povos vizinhos ficaram desesperados. Quem é esse povo que tem menos arma, que parece menos preparado, mas vence tudo? Ficaram desesperados. Os gibeonitas tiveram uma ideia. Lembram da ideia dos gibeonitas? Vamos nos vestir de trapos, vamos pegar pães embolorados, e vamos nos achegar ao povo de Israel, dizendo que nós somos viajantes distantes e nós queremos paz. Por quê? Era o medo de morrer. Só que o que a Bíblia falava? O que Deus falou ao povo? Não abram concessões, não se misturem com ninguém. Até para nós é meio paradoxal, né? Aquele que não conhece a Deus normalmente pega esses textos do Antigo Testamento. Nossa, como é que um Deus tão amoroso pode querer a guerra e pedir a morte? Bom, Deus queria simplesmente o povo separado de toda aquela idolatria que existia. Era um povo que precisava viver um pouco isolado mesmo. Bom, os gibeonitas então bolam essa estratégia e ela dá certo. O povo de Israel não procura obedecer o que as Sagradas Escrituras diziam, o que Deus havia dito. Eles tomam uma decisão equivocada, com base no que eles imaginavam que era certo. Sofreram, porque acolheram quem não deveria acolher, se misturaram com quem não deveriam se misturar, e fizeram o que era mal. Todo o povo sofre. Portanto, o nosso modus operandi, a nossa cosmovisão, e aí uma palavrinha que vem lá do século XVIII, que você precisa aprender, a sua cosmovisão vem de um pensamento crítico de Immanuel Kant, foi um dos primeiros que trouxe esse conceito, através de um livro chamado A Crítica da Razão Pura, e ele diz que a cosmovisão, ou seja, tudo que eu aprendi, tudo que eu já vivi, eles combatiam a ideia da folha em branco, da tábua rasa, ou seja, de que todo ser humano não sabe nada, aí nós vamos tendo as experiências e nós vamos nos tornando quem somos. Na perspectiva de quem critica isso, então seríamos todos iguais, porque vivemos no mesmo mundo, com experiências muito semelhantes. Mas não, eu tenho em mim algo dado por Deus, que me faz interpretar o mundo de forma diferente com que você interpreta, com que ela interpreta, a nossa individualidade. Portanto, essa cosmovisão, a minha maneira de ver o mundo, que é pautada pela palavra, evidentemente, mas com base naquilo que Deus me fez, me faz enxergar o mundo de uma forma X ou Y. Só que o que dá base a esse enxergar o mundo é a palavra. A sua cosmovisão, a sua forma de ver o mundo precisa ser pautada na palavra. Se for em qualquer outra coisa, você vai enxergar o mundo de uma forma diferente da minha. Você vai achar que tem coisas que não é pecado e que são. Você vai achar que está certo fazer tal coisa e que não está. Portanto, quando eu entendo que o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus interfere na minha qualidade de vida, aí eu estou no caminho certo.
O que você conhece de Deus? Quanto você conhece de Deus hoje mais do que ontem? Mais do que ontem, mais do que o ano passado? Porque vivemos um progresso do conhecimento, e nunca chegaremos à total plenitude de Deus, que nem é a vontade dEle. Ele é infinito, Ele é eterno, é impossível conhecer totalmente Deus, é impossível, eu sou um ser finito. Mas aquilo que Ele se deixa conhecer, que é outra coisa interessante, eu só conheço de Deus aquilo que Ele se deixa conhecer, e isso interfere na forma como eu enxergo o mundo, como eu me comporto e como eu me relaciono com as pessoas. Ou seja, se você está se relacionando mal com alguém, é porque talvez você não conheça a Bíblia suficiente. E aí eu faço o caminho inverso. Você já alguma vez mudou o seu comportamento porque foi convencido pela palavra? Às vezes a gente vai num caminho e Deus nos encontra nesse caminho e fala: olha, dá uma pensada à luz desse texto aqui, na forma como você tem agido. Talvez você esteja enganado. É isso. Bom, nesse sentido, a falta de santidade nos leva a enxergar o jardim do vizinho sempre sujo, quando na verdade o que pode estar sujo é a nossa janela. Se eu não estou vivendo bem, se eu não conheço a palavra, muito provavelmente eu julgue o jardim do vizinho de uma forma equivocada. É aquela história, essa é uma anedota, né? Do homem que sempre enxergava a grama do vizinho suja, até um dia que a empregada limpou a janela. Era a janela que estava suja, não era o jardim. Por que eu digo isso? Porque aquele que julga em primeiro, aquele que tem sede de apontar o erro, normalmente é aquele que se perdeu no caminho. Normalmente é. Até porque quando eu estou abençoado por Deus, eu estou conhecedor da palavra, eu estou buscando a Deus, quando eu estou em intimidade com o Senhor, até a minha forma de indicar o erro do próximo é em amor, é diferente. Porque exortar é isso. O que é exortar? Colocar para cima. A palavra exortar significa isso, colocar para cima. Ou seja, eu aponto o erro dizendo: mas vem cá que eu vou te ensinar como faz. É assim que se faz. Você está errado, você está enganado, mas vamos junto que a gente vai mudar. Não é colocar para baixo. Nessa perspectiva, é preciso então que nós conheçamos a palavra, para que nós julguemos de uma forma correta, porque julgar não é errado. Temos que julgar, e temos que julgar muito. Nós entendemos errado o texto quando Jesus Cristo fala para que nós não julgássemos. Nós não podemos julgar com julgamento farisaico, colocando no inferno. A gente não coloca e tira ninguém do inferno. Agora, o julgamento que nós precisamos fazer do mundo, do comportamento das pessoas, isso é extremamente necessário, até para que eu possa dizer ao meu filho: não ande com fulano, ande com Beltrano. Eu julguei. Precisa ser feito. Agora, o que eu não posso é colocar e tirar do inferno. Isso eu não faço. Bom, parece que perdemos a vontade de agradar a Deus, é Ele que tem que nos agradar, o que importa é a minha satisfação e não a vontade dEle. Falei já sobre isso. Por fim, veja, conheço a Deus para viver melhor e para que as pessoas que estão ao meu lado também vivam melhor, por meio do meu comportamento, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. É fácil viver a palavra de Deus? É fácil ser crente? Também você sabe que não é. Você sabe que não é. Se você é crente de verdade, você sabe que não é. Se a tua vida está fácil, você está fazendo errado. Se a tua vida, se você é um crente e está fácil, tem alguma coisa errada acontecendo. Porque gente, como é que você se posiciona sobre o comportamento que a palavra nos traz necessário da heterossexualidade nos dias de hoje, e você não é xingado, excluído aí fora? Não tem como você se colocar pregando e defendendo um comportamento de pai e de mãe, em que o pai e a mãe precisam disciplinar o filho e às vezes usar a vara, e você não ser questionado aí fora. Como é que você se coloca num comportamento necessário também, cristão, bíblico, de se manter ético profissionalmente, você não usurpar, não roubar, não...
enfim, não tirar vantagem sobre o outro, e não é tido como bobo aí fora, nesse mundo corporativo cada vez mais que engole qualquer um. Então, se você se propõe a viver uma vida cristã, verdadeira, esse mundo está difícil para você, não é? Mas vale a pena. Quero dizer isso, vale a pena, porque tudo isso aqui vai passar e é muito rápido, gente. Eu tenho 43 anos, eu nunca me vi com 43 anos, sabe aquela coisa de criança, quando eu tiver 43 anos, nossa, vou ser bem rico, vou ter tudo já. Eu estou com 43 anos e parece que não fiz nada do que eu precisava fazer. Estou exagerando, mas sabe, falta. Então, está passando e daqui a pouco já vai acabar. Vai acabar. Gente, você está plantando para uma vida eterna, por isso vale a pena. Vale a pena. Quando a gente vai se deixando encantar por esse mundo, isso é muito triste, né? A gente vê cristãos encantados com esse mundo. É como se a gente tivesse encantado com o acampamento e esquecesse que vai acabar, a gente vai ter que voltar para casa. Não vai, a gente vai voltar, a gente vai para a presença de Deus. Bom, é difícil, mas quem é que nos dá a força para conseguir? Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: sede fortalecidos, é o desejo dele, sabendo que isso era necessário, sede fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, e com alegria ainda. A força que você precisa para viver, a força que você precisa para não se misturar com tudo aquilo que te tenta levar para longe de Deus, a força que você precisa para ser uma igreja santa, para ser uma pessoa santa, para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, a força que você precisa, ela vem do Senhor. Tem uma frase de Martin Luther King, que você provavelmente já ouviu também, e ela diz assim: eu tive muitas coisas que guardei nas minhas mãos, todas eu perdi, mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Eu tive muitas coisas que eu guardei nas minhas mãos, todas elas eu perdi, mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda as possuo. É a força que Deus tem para te preservar. Quando eu olho para as histórias bíblicas, os personagens que venceram na força de quem? Do Senhor. As histórias que você tem para contar, das vitórias que você teve. Gente, tem gente aqui que já faliu. Você já faliu? Eu não sei o que é essa experiência, espero não precisar. Mas eu acho que deve ser uma das mais frustrantes da vida. Você olhar e perceber: eu não fui capaz. Eu não fui capaz. E aí deve vir um medo de olhar para os filhos e pensar: eu vou ter para prover? De olhar para a esposa e pensar: eu vou ter para prover? O que será do amanhã? Talvez alguns aqui estejam falidos. Para aqueles que hoje não estão mais, a força que você precisou para sair dessa situação, veio de quem? Porque teve dias que eu tenho certeza plena, que você só conseguiu, não, todos os dias, mas aquele dia que você olhou: não é possível, a vitória veio, eu tive força para levantar, eu tive uma nova oportunidade, eu enxerguei um novo momento. Isso tudo veio do Senhor, porque se dependesse de você estava afundado na cama, você estava choramingando ainda as dificuldades da vida. A força que você teve para se reerguer, ela veio do Senhor. A força que você precisa para se reerguer, ela virá do Senhor. Até aquele dia em que você diz: não, mas eu levantei, foi Deus que te deu essa força. Lê do engano aquele que pensa que é capaz de conseguir com as suas próprias mãos. Esses, um dia talvez vejam como areia escorrer pelos dedos, mas tudo aquilo que nós colocamos nas mãos de Deus, isso nós não perdemos. Quando Josué fica com medo, a força que ele precisou veio do Senhor. Não te mandei eu? Esforce-te, tem de bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando Moisés precisou de força, porque ele olhou para o povo e disse a Deus: eu não sou capaz de guiar esse povo. Eu sempre digo isso, vou dizer mais uma vez: eram 3 milhões de pessoas. Esse era o tamanho do povo que Moisés precisou levar.
há quem diga que eram 5. 3 milhões de pessoas, era maior do que a população de Curitiba, e em um dado momento, ele sozinho julgava um por um, e até que ele foi convencido de que precisava de ajudantes. Mas o fato é que era muito difícil, e Deus diz a eles assim: agora pois, vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que hás de falar. Sabe aquela entrevista de emprego? Eu te ensinarei o que você precisa falar. Sabe aquela conversa que precisa ter dentro da sua casa? Eu te ensinarei o que precisa ser dito. Quando Neemias precisou reconstruir o muro, grande desafio também, Deus disse a ele: o Deus dos céus é quem vos fará prosperar. E assim, querido, todo o necessário para que você tenha vontade de ler a Bíblia, inclusive, porque até a vontade de ler a Bíblia é dado por Deus, e peça a Ele: Deus, hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia, eu não estou, porque a tua carne te empurra para longe da palavra de Deus. Diga isso a Deus: Deus, me dá vontade de ler a tua palavra. A leitura da palavra, que vai te levar a um comportamento melhor, que vai abençoar a vida da igreja, mais santidade, que não é só deixar de fazer, mas é também fazer o que é correto. Tudo isso, para que você viva isso, porque aí sim é uma vida boa, uma vida melhor, você precisa de força, e essa força, ela vem do Senhor. Peça a Ele. Assim como o apóstolo Paulo orou pedindo à igreja, que a igreja recebesse, peça a você: Senhor, eu sou a igreja, me dá força, porque eu não tenho mais ideias para saber o que eu devo fazer para sair dessa situação. Me dá ideia, me dá força, para que eu enxergue o que eu ainda não enxerguei, para que eu consiga levantar o que eu ainda não levantei, para que as coisas mudem apesar de mim, em nome de Jesus. Busque conhecimento para fazer o que é correto, e Deus lhe dará força. Obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor nos dá essa manhã. Ser conosco nos ajuda a colocá-la em prática, em nome de Jesus, amém.